Ô Caio, bom dia. Bom dia. Um amigo aqui, por favor, não diga meu nome, jamais vou me dizer seu nome. Minha história é mais ou menos assim. Rapidinho, tá? Vou ler rápido que é longo. Fui criado na Assembleia de Deus, comecei a ministrar com 18 anos, me casei com 21 e aos 24 estava sendo separado ao ministério e descobri que minha esposa gostava de outro. Pelo amor de Deus, foi... Pegou? Frase? Vamos lá de novo, hein? Olha só, de comecei a ministrar com 18. 18. A Assembleia, fui criado na Assembleia de Deus. Começou a pregar. Comecei a ministrar com 18 anos, me casei com 21 e aos 24 estava sendo separado ao ministério. E logo depois? E eu descobri que minha esposa gostava de outro cara. Já casado. Não fui consagrado. Não quis mais continuar. Me afastei da igreja por um momento e tive vergonha de ir aos cultos pelo fato ocorrido. O cara com vergonha de que a esposa não gosta dele, o marido gosta de um outro cara. E a culpa é dele. Isso, aí ele pegou e tirou tudo que estava na frente dele por conta disso, porque ele ficou com vergonha. Não quer encarar. Não quero ver ninguém. E olha, pelo jeito, um assunto de natureza tão subjetivo foi transformado numa divulgação coletiva. Uma bomba. Comunitária. Isso fica todo mundo sabendo algo do coração de uma pessoinha. Que num lugar normal, se fosse aqui no Caminho da Graça, você não ia saber. Claro. Você ia só ver assim, o fulano e a fulana não estão mais juntos. Alguém ia dizer, não, eles se separaram. Ninguém nem te dá explicação. Talvez o cara que soubesse apenas que eles se separaram, porque as razões também não interessam a ninguém. Não tem ninguém curioso com isso. Todo mundo só está interessado em ser amigo dele e ser amigo dela. Sim, claro. E não deixar ninguém desamparado. Não é porque os dois não deram certo que uma comunidade inteira tem que escolher lados. As pessoas humanas se encontram e se desencontram. É só isso, gente. A igreja escolhe de quem que elas vão divorciar. De que lado ela fica. É tudo uma torcida organizada, cara. Ele divorciou da fulana. Nós vamos divorciar de qual deles? Deles. Então, dos dois. Na maior parte dos casos, dos dois. Dela porque é uma piranha que gostou de alguém estando casada. Isso. Diriam eles. E dele porque não é um homem de Deus, não deve ter aquela unção. Se tivesse aquela unção, ela não teria tido tempo nem espaço de gostar de homem nenhum. Deu brecha. Se tivesse aquela unção. Mas não tem aquela unção. Aí... botam o cara sob a disciplina do olhar envergonhador. É isso aí. Ninguém diz nada, mas olha assim, esse sujeito não aguenta mais. Vai saindo de moonwalker. De costa o bichinho vai saindo. Vai saindo. Michael? Vai quando ele vê, ele tá longe. E num ambiente desse, é bom ficar longe mesmo, né? Agora, a maioria acha que porque saiu desse ambiente, está longe de Deus. E aí, sai se estrepando deliberadamente de todo modo. Sim, Caio. Sai fazendo aquela caca original virar um espalhame. Um espalhame. Né? Um espalhame geral. Espalhame geral. Resíduos de lama. Como é que chama a empresa lá? Samar. Isso, uma Samar. Samar. Vamos lá. Caio, depois de pouco tempo, procurei a ajuda dos pastores que me diziam que não tinham como me ajudar, pois eu era professor de teologia e sabia mais do que eles sobre a palavra. Pastor, não, você é professor de teologia, eu não tenho base bíblica nem para te dar uma opinião. Fiquei chocado com a declaração dele, saí da igreja, perdoei minha mulher, mas por mais que eu tentasse, não é que eu não confiava mais. Eles não tivessem o que dizer, não. Eles não queriam dizer nada. Né? Porque eles sabiam que o cara saberia mais do que eles. Então, eles simplesmente, num caso desses, lavam as mãos. Olha, te vira, eu prefiro não participar. Não quer complicar a história, porque se ele der força, o pastor, para o traído, se ele der força para o traído, muita gente na comunidade acha que o traído é culpado de ter sido traído. Há algum pecado na vida do traído também, ou alguma falta de habilidade, alguma falta de sabedoria, ou era um insensato, ou não deu um bom testemunho, não conquistou a esposa para Cristo.
Tem um erro aí no Tem. Tem um erro. Tem. Tem que achar um erro no caso. Não existe livre-arbítrio depois que você se casa. Não existe livre-arbítrio. Ninguém escolhe por si só coisa alguma. O casamento nesses ambientes parece que tem que criar uma única e monolítica calota mental. Então a tua mulher é só uma extensão movente do ente marital. Olha isso. Então um cara desse, que não consegue fazer a esposa gostar dele, como se alguém conseguisse fazer alguém gostar de alguém. Ele não conseguiu estabelecer essa mentoria. Não, aí ele é olhado assim, ninguém quer opinar nas instâncias superiores, porque não tem o que dizer, ele não traiu ninguém. Mas ao mesmo tempo ele não serve mais para a denominação. Ele não serve para o grupo local. Sim. Ele é um mau exemplo, porque infelicidade é mau testemunho. Casamento falido é mau testemunho. Tristeza humana é mau testemunho. Sei, cara. Condição de miséria humana é mau testemunho. Então, esses assuntos, eles são afastados dos tópicos e dos temas das discussões religiosas públicas. Eles só são objeto de disciplina. Nossa. Mas quando a pessoa é alguém que transgrediu, quando é esse que foi o traído, é o infeliz, então não se tem o que dizer, não é? Não se tem o que dizer. Estamos disciplinando esse indivíduo por infelicidade, por depressão, por incapacidade conjugal de manter a mulher com ele. Não se tem o que dizer a respeito. Foi uma decisão do outro. Mas não pode ser. Essa culpa tem que ser coletivizada, alguém tem que ser punido, ambos precisam ser. Ela porque é traidora, ele porque é o cara que não teve a unção da manutenção do casamento. É tudo muito patético. Pois E então. o cara acha que Deus tem a ver com isso. Tem tanto a ver com isso quanto tem a ver com o Estado Islâmico. Se Deus tem a ver com isso, Deus também está atolado no Estado Islâmico, a unção dele está lá. É o mesmo tipo de Deus. É a mesma mentezinha, pequenininha, divina. É uma divindade absolutamente enjumentada, né? Enjumentada, cara? É enjumentada. É. É um Deus enjumentado. E aí? Pois então, aí nós separamos, né? Ele contando aqui. Ficou chocado com a declaração dos pastores, saí da igreja, perdoei minha mulher, mas por mais que eu tentasse, eu não confiava mais nela, por fim separamos. Não gosta dele, né? Fui Não gostou de visto, outro. não é ele que tem que tentar, né? Ela não quer. Fui visto pela maioria da igreja como um desviado e perdido, e por mais que eu voltasse à igreja, era mal visto e mal recebido por pessoas que diziam me amar, pessoas que frequentavam minha casa e me seguiam por onde eu ia ministrar. É aquela história. Essas pessoas viraram o rosto pra mim. Aquela Ô, gente, história. é uma desgraça isso aqui. Que amizade é essa, brother? É aquela história da amizade. Quem entrar lá no caiopapo.net, escreva no campo busca amizade. Amizade, você vai achar vários textos, muitos textos. Um deles, eu faço questão que todos aqui leiam. É um que afirma que a amizade de crente só existe acima da linha da moral. Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes no Papo de Graça também. Mas no caiopapo.net você encontra. Aqui está a linha da moral. A linha da moral é a linha média ponderada do nosso acordo coletivo de comportamento. Está aqui. Os crentes só são amigos em cima dessa linha de moral. Está todo mundo casado, homem casado com mulher, criando filhos totalmente submissos aos seus pais, sem nenhum perrengue. É nesse nível aqui. O marido não bebe, não fuma, não dança, não joga, nem a mulher também. Cuidados pessoais da mulher, mínimos necessários, mas não pode haver nenhuma coisa que passe um pouquinho de um mínimo necessário, e olhe lá, já é liberado demais. Esse grupo uniformizado aqui de cima, que vive nesse nível da linha da moral para lá, que é o das observâncias religiosas, eles só são amigos enquanto está todo mundo andando na mesma camada, no mesmo layer, no mesmo corte moral aqui.
nesse mesmo nível. Se alguém cai daqui, considerado por eles, divorciou, caiu. Caiu daí. A mulher não gosta mais do cara, transou com outro. Aí cai ela, e o traído, cai para lá também. A qualquer que seja a questão, essas são as principais, são relacionadas a sexo. Porque mentira, corrupção, safadeza, canalice, envolvimentos políticos sórdidos, ganância, capitalismo selvagem perverso, maus tratos ao próximo, empresariamento perverso de relações empregatícias, nada disso conta. É só sexo que derruba o cara dessa linha daqui. Então, amizade de crente é isso, não é amizade, é um comportamento. Amizade com alguém é quando você se vincula a ela, não importa onde ela esteja, nesse nivelamento, ou em qualquer que seja a linha de morais percebidas pela avaliação de terceiros. A gente é amigo quando está bem, a gente é amigo quando está mal, a gente é amigo quando ele está casado, a gente é amigo quando eles se separaram, a gente é amigo dos dois se os dois deixarem, a gente ajuda os dois se os dois permitirem, quando a gente é do Evangelho. E a gente também é amigo de quem está aqui andando conosco, mas não gosta de casar com mulher, é apaixonado, só gosta e só tem sentimento de natureza homoafetiva. Na religião ele já foi embora, está no inferno. Mas no caminho ele é apenas um indivíduo que é diferente daquele outro. E a única coisa que eu verifico é se ele é honesto nisso, ou se ele está de sacanagem. Ou se ele é um estilo Romanos capítulo 1, de 17 a 32, fazendo aquilo por putaria. Aí não é o caso. Por canalice, não é o caso. Mas se eu vejo que não tem canalice, quem sou eu? Eu ando com as pessoas que estão andando comigo. Mas isso é no Evangelho. Na religião nunca foi assim. Nem será. E aí? Pois é, aí eu me casei dessa vez, viraram o rosto para mim. Aí eu me casei outra vez. E dessa vez quem adulterou fui eu. E acabei me casando pela terceira vez com outra mulher. Aí ele já abriu um precedente na Assembleia de Deus. Todo mundo diz, vocês viram como nós fizemos a coisa certa? Nós já sabíamos que aquilo ali era semente podre. Não foi só uma vez. Foi a segunda vez. A segunda foi ele. A primeira mulher dele só deve ter feito isso porque ele já não era um cara legal. Já não era um homem santo. Prova disso é que da segunda vez foi ele que fez. E agora já está na terceira mulher. Isso é joio. Já é totalmente, já não precisa, não há dúvidas. Sabemos quem é esta criatura. Quem e qual é este pecador. Porque 3 vezes já se divorciou. E aí? É ruim demais. Rapaz. É ruim demais. Ai, Jesusinho. É ruim demais. Ai, Braulio. Vamos lá, né? Vamos fazer lá. O quê? Vai lá. Se o Fábio Júnior se convertesse a essa igreja, ele estava... O Fábio Júnior? Ele casou 7 vezes. O Fábio Júnior, coitado, ele ia ter que virar Fábio Bisneto nessa igreja, porque o Júnior já não dava mais. O Júnior já não dava mais. Ô Fábio Júnior, então você perdeu. Nessas igrejas? Não vai entrar na igreja não. Não, nessas igrejas, Fábio Júnior. Não. Meu querido, é melhor você mudar o seu nome para Fábio Filho. Viu? Deixa de ser Júnior. Fabinho. Vem aqui, que na graça de Deus todo filho é acolhido. Mas a religião só tem júniors. Vamos lá. E aí? Pois então, Caio, me arrependi muito do que eu fiz, mas eu já não posso mais voltar atrás. Ouvindo você há algum tempo, voltei a sonhar com o perdão de Deus. Voltou a sonhar com o perdão de Deus. Com o perdão de Deus. Que centenas de vezes pedi por ter tido traído e falhado na vida e no meu ministério. Falhado na vida. Ele está achando que Deus não perdoou ele. Não, ele está achando que tem alguém que não falhou na vida, né? É verdade. Alguém que não falhou. Meu Deus, apresenta-me esse teu filho. Além de Jesus, que não falhou na vida. Quem será esse? Puro, santo, inculpável, irrepreensível, mãos limpas, de olhos
santos, de pensamentos nunca poluídos. Revela-me, Senhor, quem é essa criatura humana em cujo coração não subiu blasfêmia, nem maldade, nem inveja, nem soberba, nem arrogância, nem autonomia, nem incredulidade, nem descrença, nem hipocrisia, nem deslealdade, nem infidelidade, nem adultério subjetivo, como desejo focado, cobiçoso em direção a quem não se vinculava a nós. Quem é essa pessoa, Senhor? Para que eu a adore, para que eu a chame de meu Senhor e Salvador, para que eu a chame de Jesus too, para que eu a chame de God too, para que eu a chame de My Second Divinity. Me mostra quem é, para que eu adore a esse que é o gêmeo de Jesus, o dídimo de Jesus, que viveu como ele, mas foi superior porque nem apareceu, ninguém nem notou. Isso. Me mostra quem é esse cara. Que igreja ele prega? Ele é pregador? Ele é bispo? Ele é apóstolo? Quem é esse cara? É líder de célula? É profeta? É profetiza? Quem é ele? Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Você realmente tem certeza de que você conhece o Evangelho? Ou você conhece o que você chamou de conhecimento bíblico, foi doutrinas da Assembleia de Deus? Porque eu não conheço quase. Eu conheci 2 ou 3 indivíduos da Assembleia de Deus com alguma sensibilidade filosófico-teológica. Eu estou falando no ministério. No ministério das Assembleias de Deus. 2 ou 3. Os outros todos são apenas papagaios, professores, catequizadores, repetidores de dogmas doutrinários sistematizados por doutrinadores pequenos, curtos, estreitos, de linha pentecostal. Ou seja, a teologia da ignorância. É isso que você sabe, porque evangelho não é. Evangelho, filho. Evangelho faz a gente entender, em primeiro lugar, que quando o cara se arrepende do seu pecado, já é a graça de Deus que o perdoou. Eu nem consigo me arrepender se já não estiver perdoado. De modo que eu não me arrependo para ser perdoado, é porque eu sou perdoado que eu recebi a graça de me arrepender. Arrependimento é uma coisa linda, maravilhosa, sublime, divina. E ora, só precisa de arrependimento quem não tem a capacidade de produzir arrependimento. Sou eu, egoísta, pecador, arrogante, fixado nas minhas certezas. Não tenho capacidade de me arrepender. No máximo eu sinto remorsos morais por perdas, angústias morais por desmoralizações, mas arrependimentos, mudanças de mente, de essência, que faz a gente nascer de novo. É uma graça. Não nasce em mim. É alienígena, vem de fora. Como diz o livro de Atos dos Apóstolos, concedeu-lhes Deus arrependimento. Como Paulo diz a Timóteo, adverte-os e na esperança e insta de que Deus lhes conceda o arrependimento. E outra vez se diz, e todos quantos tinham sido chamados, creram. De modo que arrependimento, quando atinge um coração humano, é porque a graça já está trabalhando há muito tempo. Eu só me arrependo porque estou perdoado. Como Davi, quando o profeta Natan chegou lá, depois daquela história inteira, cuja narrativa você conhece de cor, como narrativa histórica, mas não sei se você já entendeu o que está dito ali. O que está dito? Natan vem e conta aquela história do homem abusivo, que tinha todas as ovelhas, mas preferia comer a cordeirinha do vizinho dele.
ou matar a cordeirinha do vizinho dele para servir a um amigo que chegou à noite, ao invés de pegar uma das muitas que ele tinha. Aí Davi disse, olha, esse é um cabra, filho da mãe, ele não vai ficar vivo em Israel, esse é um anticidadão. Onde é que ele mora? Aí o Natan disse, mora aqui, o cara é você. Você que tem mulheres, filhos, é o rei, em todos os recursos. E foi olhar para a cordeirinha de Urias, a Batseba, foi comer ela, pegar ela e não satisfeito ainda botou o marido dela para morrer? Esse homem é você. E o que Davi disse? Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Caiu em si chocado. E o que Natan disse? Também o Senhor já perdoou o teu pecado. Também o Senhor já perdoou o teu pecado. Davi não tinha ainda nem caído em si. E o Senhor também já tinha perdoado o seu pecado. É por isso que, em nome de Jesus, eu tenho autoridade para dizer a todo ser humano genuinamente arrependido. Porque o Filho do Homem deu aos homens essa autoridade de se identificarem com a culpa do próximo a partir da realidade dos seus próprios pecados, identificarem-se com a graça de Deus em Cristo, a partir do benefício por Jesus e de Jesus em suas vidas recebido. E em nome de Jesus dizer a todo outro próximo genuinamente arrependido, filho, filha, perdoados são os teus pecados. Em nome de Jesus. Você, meu filho, entre aí no caifab.net, escreva a palavra perdão, pecado, culpa neurótica, transgressão, tudo isso é só o que tem lá, só dá você lá. Só dá você. E depois leia o Sem Barganhas com Deus, porque o Sem Barganhas com Deus eu escrevi pensando em gente como você. Vá lá e leia, e seja salvo desse você que você pensa que já percebeu o Evangelho, mas que ainda não compreendeu, só não consegue mais viver lá. Você agora tem que se apropriar do Evangelho para você viver bem e viver em paz. É isso aí. Tá bom? Só para finalizar, cara, ele fala assim, muitas vezes eu sonho que eu estou dando aula ou ministrando e acordo, passo o dia chorando por conta disso. Mas não bastasse isso, eu tenho a minha família que me acusa sempre por falhar no ministério e na vida familiar. É aquela coisa religiosa. Eu era o orgulho deles. Olha, o orgulho dele, aquela coisa religiosa. Ele era o orgulho dele mesmo. Hoje eu sou tratado pela pior maneira. Ele está com saudade do Andor. Está com saudade do Andor. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo. Saudade do Andor. Um amigo a quem eu batizei no Café com Graça, em Copacabana. Deve estar nos assistindo aqui agora. Pelo que eu sei, me assiste com regularidade. De vez em quando ele me dá uma notícia ali. Ele era um pai de santo dos mais cultos que eu já conheci na vida como pai de santo. Ele é culto em vários níveis de percepção humana, acadêmica, de cultura, de leitura, autodidática. Legal, hein? Amplo. Pai de santo, experientíssimo em todas as maneiras do candomblé. Tá. A história eu não vou contar aqui, ela está narrada no meu site, em algum lugar lá, de como ele chegou no café e de como eu só pedi para ele ler Levítico. E ele viu que aqueles sacrifícios do Levítico eram muito parecidos com os sacrifícios que ele oferecia no candomblé. Muito parecidos. Aí depois que ele leu, eu falei, agora leia Hebreus. Aí quando ele voltou de Hebreus, falei, o que você entendeu? Ele falou que os sacrifícios acabaram. Falei, acabaram os judaicos, tanto quanto os do candomblé. Acabou tudo que é sacrifício. Candomblaicos também acabaram. Todos eles acabaram. Está consumado para todo mundo na terra inteira. Tá. Não tem que sacrificar mais nada, o sacrifício já foi feito. Aí ele veio caminhando comigo, aí passa um tempo, acho que um ano e meio. Um dia ele sentou numa esquina onde a gente sempre tomava café, em Copacabana, na Barata Ribeiro, com a Raimundo Correia, um lugar naquele tempo, nem existe mais, eu acho, chamado Tango e Café. Eu atendia muita gente ali. Aí, um dia a gente está sentado, ele virou para mim e falou, escuta, você não sente saudade do Andor?
Ele perguntou? É. Aí eu falei, você está se referindo à adulação dos evangélicos para com a minha pessoa, em todo lugar? Você está se referindo a ser considerado durante muito tempo o queridinho da mídia? Você está se referindo a essas coisas? A esses insensamentos? Àquela reverência de chegar nos lugares e silêncio acontecer só porque você botou o pé no lugar? Se o andor for isso, como eu sei que para a maioria das pessoas tá. E graças a Deus eu não sinto a menor saudade do andor, de nenhum andor. Ao contrário, eu fiquei desesperado para pular fora do andor. Chegou uma hora que eu disse, não, isso aqui é morte, isso estrangula, isso é uma sucuri. O que eles chamam de ministério é uma sucuri. Deus me salve disso aqui. Agora, você, meu filho, ainda é muito novo. E toda a sua referência é religiosa, na Assembleia, o pai, a mãe, são essas validações. Então, enquanto a sua mente não tiver entendido o significado, a essência do que vale, você vai desejando se validar com púlpito, pregação, afirmação familiar, orgulhos. É tudo carne, tudo jabá ainda. A gente está falando de carnalidade. Sonhos bonitinhos, mas religiosos e carnais. De frustrações em relação a abatimento da performance pessoal. Ou seja, é alguém que está querendo ser aplaudido por homens e não encontrou ainda o seu lugar de paz e justificação diante de Deus. É o que te falo. O resto eu já falei, segue lá, tá bom? É isso aí. Caio, essa influência que as pessoas exercem sobre ele é fulminante. Uma frase que ele fala, olha, eu hoje sou tratado da pior maneira possível e cobrado por todos que tenho que voltar a exercer meu ministério, senão eu vou ser castigado por Deus pelo resto da minha vida. Ele não entendeu o evangelho. Até sinto vontade de voltar a exercer meu ministério, mas eu não vejo perdão e chance alguma. Já pensei em me matar, tadinho, meu Deus. E que Deus me perdoe por isso também. Ele não por favor, entendeu me ajude. o evangelho. Eu não quero me entregar a antidepressivos novamente. Não, querido, você só tem que se converter ao evangelho. Não tem nada a ver com emoção, nada disso. É crer, é entender. Vai fazer o que eu lhe falei, pelo amor de Jesus. Porque você está muito enganado ainda, muito religioso. Você só é um cara que está apanhando cacetadas morais por causa dos seus erros morais lá, mas no lugar disso não tem evangelho, não tem nada dentro de ti. Só tiraram esse monte de gesso, esses ídolos e esses nichos. E você ficou sem ninguém mais para te levar no andor. E está vazio disso. O seu orgulho machucado, uma justiça própria terrível, um legalismo miserável, porque não crê na graça de Deus, não tem perdão para mim. Por quê, cara? Você não tem essa importância toda não, olha. O sujeito tem que ser um diabão mesmo para não ter perdão para ele. Seja mais humilde, viu? Está orgulhoso demais. Aceita teu perdão, rapaz. Vermezinho de Jacó. Vermezinho de Jacó, aceite seu perdão, vermezinho de Jacó. Está com síndrome de onipotência? Para com isso, vermezinho de Jacó. E valeu o que eu pedi, fazer o que eu mandei você. Vamos lá. Professor de teologia. Não, é como ele, bilhões de Olha outros. isso aí. Olha, Nicodemos. O que Jesus falou para o professor de teologia? Professor Nicodemos. Mas olha, dá aula para toda essa professorada que está aqui. Que chegou para ele com aquelas lógicazinhas bestas. Mestre, teologicamente, por uma questão de causa e efeito, sabemos que tu és mestre em Israel, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, ninguém apresenta esses efeitos se a causa não estiver com ele, se Deus não estiver com ele. Aí Jesus disse, olha, você vai ver um monte de efeitos milagrosos sem Deus. Estão errados. Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí o teólogo pergunta, como pode alguém nascer sendo velho? Como é que eu vou voltar? Pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Jesus diz, tu és mestre, teólogo de Israel. De Israel, não era da Assembleia de Deus, não. Não, de Israel. Era de Israel. E não compreendes estas coisas?
Então, meu amigo, querer entendimento espiritual vindo de teólogo é uma coisa meio rara. Meio rara. E ainda mais teólogo que não aprendeu teologia nenhuma. Porque teólogo da Assembleia de Deus não é teólogo de nada. É professor de instituto bíblico ou de seminários de cartilinha marcada. Você conversa com qualquer deles ali e você vai embora dizendo, meu Deus, o cara tem uma empáfia danada, doutor, não sei o quê, mas burros, incultos, sem criatividade, são repetidores de catequeses para um nívelzinho supostamente superior de estudantes. Mas são todos igualmente apenas pessoas envespadas. São treinados como um filhote de vespa. Saem dali para dar picada no lugar certo, só isso assim. Volta ali, só Volta. isso, só isso. É só Maquininha. exercício de condicionamento durante 4 anos. É formatação de androides, é programação de androide pastoral. Só isso. Para cumprir esse serviço que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a alma, não tem nada a ver com o cara. Ele não entendeu nada, não sabe quem é Deus, não sabe quem é ele mesmo, sabe nada, só sabe que ele está ferrado, não sabe nem por que está. Está assim como você. É uma pena. Você e o mundo inteiro. Ai, Jesus. Dói. Vem IVTV. O canal é você.